Olá! Esse é um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá, sobre a coordenação da professora Valdete da Graça, que tem como objetivo entrevistar especialistas renomados na sua área. Está no ar o Frente a Frente. A partir de agora, Frente a Frente, um programa dos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. No programa de hoje, vamos falar sobre o aborto e as suas vertentes na medicina. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o doutor Etelvino Luiz Garcia. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Ana. É um prazer estar aqui nesta noite. Para começar a falar sobre o aborto, eu queria saber de início, doutor, em que momento começa a vida? É pela fecundação? É no embrião? Como que funciona? É pela fecundação. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, já começam a acontecer as multiplicações e a formação de um novo ser. Então a vida começa na fecundação. Quais são os principais motivos que levam a mulher a cometer o aborto? Existem várias causas, Ana. Existem causas, por exemplo, que a mulher comete o aborto de forma legal, né? Existem duas formas. Quando ela sofre estupro, então ela legalmente pode fazer o aborto, tá? Inclusive existe a Secretaria de Apoio à Mulher, no qual a vítima vai até a delegacia, passa por médico e pode solicitar a realização do aborto. E também quando a gestação faz com que a mãe possa sofrer algum risco de vida. Vamos supor que ela tem algum problema cardíaco, alguma situação que a gestação pode levar ela à morte. Isso aí são as duas causas oficiais que não é configurado crime, né? As outras causas, existem várias vertentes. Por exemplo, é aquela mulher que já tem muitos filhos e não quer ter o filho que ela está gestando agora. É aquela jovem que não estava preparada, né, no relacionamento para ficar grávida, ou a família não sabia que ela tinha relacionamento sexual, então ela acaba querendo tirar a criança. Então existem muitas causas que levam uma mulher a decidir fazer o aborto. Você já teve algum caso clínico? Praticamente todos os ginecologistas têm pacientes que abortaram. Não significa que todos eles fizeram um aborto, né? Tem muita paciente que chega grávida e depois de um tempo ela volta falando que perdeu o bebê ou até confessa que tirou. É muito comum. A mulher corre algum risco ao cometer o aborto? Sim. Na verdade, o aborto da forma clandestina, como é feito a maioria das vezes no Brasil, é uma das causas, se não me engano, é a segunda ou a terceira causa de mortalidade de mulheres em idade reprodutiva. Doutor, o seu posicionamento a respeito da descriminalização e da legalização? Veja bem, a descriminalização do aborto faria com que a mulher que hoje decide fazer o aborto não tivesse que responder por crime. Porque o aborto hoje no Brasil, tirando aquelas duas exceções que eu te falei, qualquer outro aborto que não seja naquelas duas causas é crime. Então o que acontece hoje? Perante a justiça, a mulher que pratica um aborto e o médico que faz isso também, ou o auxiliar de enfermagem, ou o curandeiro, ou seja lá quem tiver feito isso, pode responder por processo. A descriminalização do aborto faria com que essa mulher não tivesse que responder por crime, né? Apesar de que quem fizesse, o profissional que fizesse, ou a pessoa que fizesse, responderia por crime, porque ela só não responderia por crime se for legalizado, a partir do momento que for legalizado o aborto. Então, é bastante controverso esse assunto hoje, né, da descriminalização do aborto,
que entra uma série de situações. Tem as questões religiosas, tem as questões de estrutura mesmo na população, estrutura hospitalar, tem uma série de fatores que hoje se tem muita controvérsia em relação a isso, né? Então, eu particularmente, eu não sou a favor da descriminalização do aborto. Agora vamos ver um VT. Confira. O aborto é ilegal no Brasil, muitas vezes sendo realizado de forma clandestina, o que gera o alto número de 850 mil mortes todos os anos em nosso país. Segundo o site Catraca Livre, a cada 2 dias uma mulher morre ao fazer uma tentativa de aborto no Brasil. Bom, doutor, como a gente viu no VT, né? O aborto clandestino ele mata muitas mulheres, principalmente aquelas que são de classe social mais baixa. A legalização seria uma saída para elas? Veja bem, Ana, eu não vejo que a legalização seria uma saída, né? Óbvio que se for legalizado o aborto, aí nós teríamos que ver toda a estrutura para que isso pudesse acontecer, né? A grande verdade hoje é que existem muitas clínicas clandestinas, né? Onde profissionais médicos, profissionais na área de enfermagem e pessoas que não têm capacitação nenhuma também para fazer isso, estão fazendo esses abortos nessas pacientes. Por isso a quantidade de morte nesses casos. Por quê? Porque mesmo estando legalizado, existe a possibilidade de complicações, como todo procedimento cirúrgico. O aborto não deixa de ser um procedimento invasivo, né? Que pode causar na vida da paciente ou da mãe ou da pessoa que está ali fazendo o aborto, infecção, hemorragia, perfuração do útero. Isso pode perfurar a alça intestinal e ter complicações muito sérias. Então, a gente pensar que a legalização do aborto vai diminuir a mortalidade, teria que realmente fazer uma pesquisa muito aprofundada nisso, para ver até quanto valeria a pena. E quais são os métodos utilizados no aborto clandestino? Bom, desde a curetagem, né, que também chamam de raspagem, né, mas desde a curetagem, que é um equipamento, uma colher mesmo, que é introduzido via vaginal com anestesia, onde é feita uma raspagem do útero, com a visão de esvaziar esse útero. Tá? Então, tira o saco gestacional, sangramento, tudo ali. Mas, além disso, existem várias outras atrocidades que se faz. Por exemplo, existem medicamentos que se usam hoje para induzir o aborto, para estimular a contração uterina, né, e induzir. Existem clínicas clandestinas, por exemplo, que injetam substâncias à base de sal, outras substâncias à base de ácido para matar o saco gestacional. O problema é que isso pode ir para a cavidade abdominal e causar uma infecção generalizada. Até sonda contaminada eles injetam no útero, pensando em fazer uma inflamação local para matar o feto, só que essa inflamação local vai inflamar o útero inteiro e pode cursar com uma inflamação generalizada. Então existem muitas técnicas que são abusivas e absurdas. No mundo atual, os países que têm a descriminalização, eles são do primeiro mundo. Você acha que isso é uma tendência global atual? É uma tendência global atual. Na verdade, esses países, eles são países progressistas, né? E países muito mais antigos que o Brasil. Se nós pararmos para pensar no Brasil, a gente esbarra numa questão cultural, numa questão religiosa. O Brasil é um país ainda assim muito focado na família, né? E isso acaba atrasando esse processo. Nos países desenvolvidos, já não existe mais esses tabus e até esse envolvimento familiar. Então é uma coisa que já acontece há muito mais tempo, mas é uma tendência. O aborto ele não é muito discutido aqui no Brasil, né? Tanto que foi falado no VT que ele é ilegal. Você acha que é algo a ser discutido tanto na nossa legislação quanto na nossa sociedade? Eu acho que sim, né? Nós precisamos discutir isso, ampliar esse tipo de debate, né? Para ver os prós e os contras e o quanto isso vai fazer diferença ou não na vida dos brasileiros.
Porque uma coisa que muitas vezes se discute é uma vida, né? É uma vida que está ali, é uma criança que está morrendo. A palavra aborto parece assim que é só uma palavra, mas quando se fala em aborto, está se tirando uma vida. E é isso que tem que ser muito bem discutido, porque quando você descriminaliza o aborto, você está autorizando a execução de uma vida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Frente a Frente. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com Frente a Frente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Etelvino Luiz Garcia. E o assunto de hoje é aborto e suas consequências. Agora vamos assistir mais um VT, onde a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das mulheres sobre o aborto. O aborto é um tema muito polêmico, por isso viemos até as ruas de Maringá para saber das mulheres se elas teriam coragem de fazer um aborto. Se você ficasse grávida, você teria coragem de fazer um aborto? Não. Por quê? Porque independente é uma vida, né? Seja lá qual for a situação, é um filho, né? Então, um filho é bem-vindo, a gente tem que assumir a missão. Não, eu sou a favor da legalização, mas não sou a favor do aborto em si. Não, eu não faria um aborto, jamais. Por quê? Não, porque eu acho que o filho é presente de Deus e a gente tem que cuidar com muito amor. Doutor, como a gente pôde ver, que a maioria das mulheres são contra o aborto, né? Qual a faixa etária das mulheres que cometem o aborto? Ana, a grande maioria das mulheres até os 25 anos. Na verdade, existe aborto em todas as faixas etárias reprodutivas, mas a maior frequência seria dos 16 aos 25 anos de idade. O aborto é pior para as mulheres que são mais velhas ou mais jovens? Não, na verdade, não existe diferença em termos de fisiológicos. O que muitas vezes acontece é que quando acontece numa menina mais jovem, uma menina de 16, 17 anos de idade, algumas consequências, né, principalmente o lado emocional, o lado psíquico dela pode ficar abalado. Então, a questão é a estrutura emocional. A estrutura emocional de uma menina de 16 anos é totalmente diferente de uma mulher de 30, né? E isso pode causar sequelas emocionais para o futuro. Para a mulher que já cometeu o aborto, ela corre algum risco na próxima gravidez? A princípio, se o aborto que ela cometeu teve uma técnica correta, não teve nenhum tipo de complicação, em relação a uma próxima gestação, não há risco nenhum. O que causa um aborto natural, doutor? Existem várias causas, Ana. O nosso organismo, ele é perfeito. Então, existem algumas causas, por exemplo, um aborto espontâneo, um aborto natural, que aquele feto, aquele embrião, ele ele já pode estar com algum problema. Existe a causa genética, porque o próprio organismo, quando o embrião não é viável, ele elimina. Então, muitas vezes acontece um aborto espontâneo e a gestante nem sabe ainda que está grávida, porque isso normalmente acontece até 8 semanas, pode acontecer da primeira até a 8ª semana, né? Então, uma das principais causas é essa, é a incompatibilidade daquele embrião para a vida, né? Existem outras causas também, mas a grande maioria das vezes é o lado genético, alguma malformação do próprio feto. Nós temos mais um VT. Confira. Você é contra ou a favor do aborto? Esse assunto é um assunto que vem sendo muito discutido. Viemos até o centro de Maringá para saber a opinião das pessoas. Você é a favor ou contra o aborto? Contra. Por quê? Porque eu tenho outras formas de evitar a gravidez antes de acontecer um aborto. Tem outras maneiras que as pessoas podem evitar. Contra. Por quê?
Porque tem vários métodos contraceptivos que pode evitar a gravidez. Bem, eu tenho 4 filhos, então a premissa é que eu acho que tem que valorizar a vida. Mas esse é um assunto principalmente para ser decidido pelas mulheres, porque de certa forma são elas que sofrem com ou sem o aborto, né? Então eu acredito assim que teoricamente, em alguns casos, o aborto realmente é necessário para salvar a vida da pessoa e que esse é um assunto que tem que ser discutido e as mulheres têm que ser ouvidas. Durante a nossa abordagem, tiveram pessoas que não quiseram se posicionar, porque já passaram pela situação do aborto. Este caso parece estar muito distante, mas está mais perto do que a gente imagina. Doutor, como a gente pôde observar, há uma divergência na questão do eu sou contra ou eu sou a favor do aborto. Você, como médico, é a favor ou contra o aborto? Como médico, eu sou a favor da vida, né? Nós praticamos a medicina sempre para tentar manter a vida, manter qualidade de vida. Então, o tirar uma vida, para mim, é inconcebível. Então, eu sou, como médico, contra o aborto. Na sua opinião, a mulher ela tem o direito de abortar por ser dona do próprio corpo? Eu acho, Ana, na minha opinião, que a mulher ela tem o direito de ser dona do corpo dela, de decidir que tipo de roupa vestir, que tipo de doença ela quer ter ou não, que tipo de estilo de vida ela quer levar, mas eu acho que decidir sobre a vida é muito sério, porque é uma criança, é uma vida, né? Você decidir se você vai permitir que aquele ser que está dentro de você vai viver ou não, aí já é uma decisão muito séria. Eu concordo que a mulher, ela deve ser dona do corpo, dona das decisões dela. E por ser dona das decisões, quando vai ter uma relação sexual, tomar os cuidados necessários para que não venha engravidar se não está preparada para isso. Porque a vida tem muito valor. Você já imaginou se a pessoa que decide abortar, a mãe tivesse feito o mesmo? Você acha que se o aborto fosse descriminalizado, a procura nos hospitais, seja ele particular ou não, eles suportariam a quantidade de tanta gente que fosse querer, né, abortar? Primeiro, eu acho que ele precisaria ser legalizado, porque aí sim, os hospitais receberiam, as clínicas clandestinas acabariam, né, e suportaria sim, porque eu acredito, sabe, Ana, que apesar de, vamos supor que seja legalizado o aborto, as pessoas não vão se descuidar. Eu acredito que quem decide abortar está abortando por um descuido. Não é porque está legalizado ou não que a pessoa vai, não, agora que está legalizado, está livre, então vamos ficar grávida, tem um hospital que vai resolver meu problema, né? Mas eu não creio que isso vai superlotar hospitais por causa dessa situação. Doutor Etelvino, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. E para vocês aí de casa, muito obrigada pela companhia e até a próxima.